Olá a todos vocês, a todas vocês. Eu sou Roseli Gimenez, apresentando o Cultura em Foco do Instituto Legos. Sempre, não é? Sempre a gente aqui pede, inscreva-se no canal. Ao final, deixem comentários, sugestões, não é? Visitem o Instituto, conheçam o trabalho que o Instituto proporciona a todos e todas nós. Em alguns vídeos anteriores, eu estou, né, e estava e continuo falando sobre psicanálise e uma relação da psicanálise com outros elementos. E, claro, não é diferente na edição de hoje. Vou falar um pouquinho de psicanálise e artes plásticas. E para tocar nesse ponto, há uma série de obras às quais eu poderia me referir. Mas estou aqui hoje chamando a atenção a um artista, Arthur Bispo do Rosário. E no Instagram, no post, vocês podem apreciar uma imagem, mas eu recomendo que deem uma busca para saber um pouquinho mais sobre quem foi Arthur Bispo do Rosário e das obras que ele fez. Particularmente conheci dois grandes amigos, o Jorge e a Jane de Almeida, e eles escreveram um livro com várias obras dentro, falando sobre artes plásticas, mas, notadamente, o Jorge Antônio falou muito sobre Arthur Bispo do Rosário. Recomendo, como recomendo, né, deem uma busca para ver as obras de Arthur Bispo do Rosário. Bom, mas é para falar sobre psicanálise e arte, mas principalmente aqui artes plásticas, né? É, é preciso também dar uma olhadinha nos estudos de Freud, principalmente quando ele fala sobre Leonardo da Vinci e sobre a obra O Moisés de Michelangelo. Aí a gente vai ter uma noção de como fazer melhor essa relação entre psicanálise e artes plásticas. Bem, já falei um pouco sobre a questão aqui do estranhamento, do infamiliar, quando eu me referi não só à literatura e psicanálise, como a cinema e psicanálise. Nas artes plásticas também não é diferente. Parece que esse estranho, esse incômodo, esse infamiliar é um mote da relação que a psicanálise mantém com as artes. Então, essas análises, né, quando psicanalíticas, acabam tratando muito do estranhamento. E se tomarmos aí algumas obras do Arthur Bispo do Rosário, que foi um artista plástico e sofreu de esquizofrenia, de uma psicose, uma estrutura psicótica, e que passou por instituições psiquiátricas por 50 anos ao menos. Obviamente que não só por ele, mas por toda esta relação, a gente percebe que esta questão do estranhamento está presente em pelo menos 802 das obras, das peças que ele produziu. É bastante coisa. Então, é arte plástica, quase uma encenação, não é? O Arthur Bispo do Rosário retirava o seu material do lixo. Lembre-se que ele ficou aprisionado maior parte da sua vida. Então, ele pegava tudo que encontrava pela frente, reciclagem, sucata, para poder fazer as suas obras. Apesar dos pesares e do tempo de vida
de Arthur Bispo do Rosário, ele passa a ser conhecido ou reconhecido, suas obras descobertas nos anos 80, o que também já faz aí 40 anos, não é? E, na verdade, ele fica conhecido porque comparam as suas obras plásticas a vanguardas, por exemplo, semelhantes à obra ou às obras de Marcel Duchamp. Então, não é pouca coisa, né? Bom, de que temas as obras do Arthur Bispo do Rosário tratam, né? São recorrentes temas com navios, quase instalações mesmo, né? Como fez também o artista plástico Hélio Oiticica, não é? Mas são muitas com referências a navios, porque na juventude, vejam só, Arthur Bispo do Rosário trabalhou na Marinha. Então, essa esquizofrenia que se produziu deu-lhe ainda um tempo, não sei se melhor, provavelmente pior, desse trabalho executado na juventude. Mas, para além dos temas recorrentes envolvendo navios, ele tem estandartes, faixas das misses, né? Em uma época em que as misses tinham uma relevância, e objetos domésticos diversos, né? Uma das obras mais repetida, mostradas, é o manto da apresentação, que o próprio Arthur Bispo do Rosário dizia que ele deveria vestir este manto no dia do juízo final. Bom, com esse manto, com esse material, o bispo pretendia marcar uma passagem, a passagem de Deus na Terra. É preciso lembrar que, nesse grau de esquizofrenia em que ele se encontrava, havia uma série também de paranoias, não é? E entre elas, e muitas vezes, e várias vezes, ele chegou a dizer que era um enviado de Deus, não é? Bom, o fato é que se pode distanciar a psicose da loucura, no sentido de que a loucura seria uma possibilidade de todo ser, de todos nós. Mas a psicose, nesse caso do Arthur Bispo do Rosário, a esquizofrenia, ela provoca uma alteração nessa condição da realidade, que, aliás, é parte da esquizofrenia, que é uma síndrome neurológica, não é? Por que essa diferença, se é que há uma diferença? Não é? Porque a loucura é própria de cada um de nós em estados de extremo êxtase, não é? Mas o que não quer dizer que tenhamos esta síndrome neurológica da esquizofrenia, né? A esquise, a corta do frenós, que é a mente, e que, portanto, nos leva para um outro espaço de ser, de geográfico íntimo. Então, não sei se então, ou apesar disso, ou por isso, não é? Há vários artistas dentro dessa condição neurológica e que produziram obras magníficas. Então, é uma questão de olhar para Arthur Bispo do Rosário e a pergunta fica no ar. Então, somente loucura ou realmente esquizofrenia, né? Afinal, ele viveu em tempos em que estas análises eram precárias, trancafiar era mais fácil, isolar era talvez o ideal. Nada disso impediu que ele tivesse feito magníficas obras que eu, de fato, recomendo veementemente.
Hoje vou ficando por aqui, deixando vocês a pensar quais inúmeras relações são possíveis a partir da psicanálise. Até a próxima.